Daqui a pouco o Paulo Neto vai passar por essa fase. Qual é? De entrar no colégio, na escolinha ou na creche, e tem aquela fase, tem criança que fica chorando, que volta, a mãe tem que ficar lá escondidinha, eu passei já por isso. E a Joana trouxe essa matéria imperdível pra gente agora. Vamos conferir então. Vai, Joana. De mãe pra mãe. Olhando assim, não dá nem para imaginar que um dia algumas dessas crianças deram trabalho aos pais no comecinho do ano letivo. É o processo de adaptação. Às vezes, ele vem acompanhado de choro e negativa da criança ao falar que está na hora de ir para a escola. Essa escola aqui que nós estamos tem turmas do infantil 1 até o 3º ano do ensino médio. Nessa época do ano, os casos de adaptação são bem frequentes, por isso eu vou conversar agora com a psicóloga escolar, Thaís de Oliveira. Bom, Thaís, vocês prepararam até um material exclusivo, né, para esse período do ano, para os pais ficarem mais tranquilos. É muito comum esse problema de adaptação e principalmente em qual idade? Na verdade, a fase de adaptação, né, na idade inicial, que as crianças entram na escola com 1 ano, 2 anos, ele é uma fase natural, é uma fase normal, e a gente preparou esse material para dar dica para os pais, né? Aqueles que são de primeira viagem, que estão mais ansiosos, que não sabem muito bem como vão deixar, ou até inseguros, com sentimentozinho de culpa, né? Ai, tá na hora de deixar meu filho tão bebê. Então a gente prepara um material para dar as dicas, para deixar os pais seguros, porque se eles estiverem seguros, as crianças ficaram seguras, as crianças ficaram bem na sala de aula. E aí a gente dá todas as dicas, né, de fazer a expectativa positiva, de falar bem da escola, de mostrar que eles confiam na escola que eles escolheram, né, e quando chegarem aqui, se despedirem da criança e confiarem, né? Nesse período de 1 ano, 2 anos, o processo é bem mais simples, que é a primeira vez deles na escola, mas também tem um período da adaptação entre o infantil e o ensino fundamental. Como é que é isso? A criança já está com 6, 7 anos, é mais complicado? De um segmento para o outro, a gente chama de transição, né? As mudanças de metodologia de um segmento para o outro. E a adaptação também acontece quando eles vêm de outra escola, quando eles vêm de outro estado, né? Vêm de outra escola com outra metodologia e chegam, às vezes eles ficam meio inseguros, né? Às vezes eles ficam sentindo aquela coisa de não vou conseguir. A gente na primeira semana faz uma avaliação, uma observação, vê o que é ainda tempo, porque a experiência vai nos mostrando, né? O que a gente pode esperar mais um pouco, o que a gente já pode sinalizar, chamar a família para junto, já indicar uma ajuda externa. A gente vai sempre chamando a família, a parceria é o fundamental para a gente conseguir dar solução para esses casos. Em alguns casos, a escola encaminha o aluno para uma clínica de psicologia. É por isso que eu estou aqui no consultório da Felícia dos Santos, que é psicóloga comportamental infantil. Oi, Felícia. Bom, a gente está no meio assim, desse período de matrícula, escola nova. Muitos casos chegam até você? Sim, claro. Esse período é um período de adaptação, não só para as crianças, mas também para as famílias. É um processo que toda a escola já se prepara para esse momento, mas em que, em alguns casos, pela própria singularidade humana, algumas crianças não conseguem se adaptar a essa dinâmica que a escola preparou de adaptação. E aí esses casos ressaltam dentro da escola, dentro do contexto escolar, e são naturalmente encaminhados para o acompanhamento clínico, que é o que a gente faz aqui na clínica, o acompanhamento comportamental clínico da criança em psicologia. Às vezes a adaptação não acontece só porque está mudando de escola para outra escola, mas também porque está fechando um ciclo, está mudando da educação infantil para o ensino fundamental, que é um rito de passagem que também requer todo um repertório de comportamentos para se adaptar, de comportamentos adaptativos para essa nova fase do desenvolvimento. E o que é feito aqui? Você conversa, as sessões são individuais, somente com as crianças e com os adolescentes, ou os pais também participam desse momento?
Isso, Joana. A nossa primeira sessão, ela acontece com os pais, porque a queixa vem geralmente ou dos pais ou da escola. E logo em seguida nós marcamos a sessão com a criança. A sessão ocorre individualmente no tempo de 1 hora, uma vez por semana, ou dependendo do caso, podendo ser até 2 vezes por semana, dependendo da intensidade, da frequência dos comportamentos inadequados e como eles vêm se apresentando no contexto. Interrompemos a entrevista para a psicóloga atender a pequena Ana Letícia, hoje com 3 aninhos, mas na escola desde 1 ano e 3 meses. Só este ano, com a mudança para um colégio maior e mais perto de casa, apresentou problemas na adaptação. Letícia, ela nunca deu problema, assim, apresentou problema agora, mas ela entrou na escola com 1 ano e 3 meses, ela não deu nenhum problema. No segundo dia ela já estava dando tchau de costas pra gente. Então ela sempre gostou muito da escola, chorava para não vir embora, né? Mas agora que mudou a escola com outra estrutura, uma estrutura maior, e aí ela sentiu bastante, desde o primeiro dia de adaptação. No primeiro dia ela me agarrou e não me soltou de jeito nenhum. E isso foi durante um bom tempo. A gente já está em março, e como é que está hoje? Você ainda continua no processo de adaptação? O começo eu tinha que ficar no colégio com ela e eu passava quase a manhã toda. Eu era a única mãe que ficava na sala de aula com ela, mas agora já está mais tranquilo. Depois que ela começou a terapia, né, depois que ela começou as consultas, ela está mais tranquila. Tem dia que ela chora um pouquinho ainda, mas eu fico um pouquinho, mas saio, e tem dia que ela não chora. Então ela ainda está no processo de adaptação. Parece pouco tempo, mas o suficiente para deixar a família muito angustiada. Ela passou mais ou menos 1 mês, todo santo dia ela acordava: mamãe, eu não quero ir para o colégio, mamãe, por favor. Ela chorava copiosamente. Quando via a farda, ela entrava em desespero. Era assim uma coisa bem angustiante para nós, né? Não é possível prever o tempo de terapia. Tudo vai depender da resposta do paciente. E a família tem que ajudar nesse processo. Eu costumo dizer para os pais, quando eu recebo na primeira sessão, que a terapia, ela é da ordem da jornada e não da caminhada. Ela é um processo de autoconhecimento, e não só da criança, mas também da família, dos pais que entram em terapia com aquela criança. Então a caminhada, a gente tem mais ou menos, Joana, o roteiro, o ponto de partida, o ponto de chegada, e a jornada não, ela vai se desdobrando em uma série de conhecimentos, de descobrimentos, de novos horizontes, isso tudo em questão do seu eu. E é esse o trabalho que a gente faz com a criança. Então, determinar um tempo de sessão fica difícil, porque, como você mesmo disse na sua pergunta, depende de criança para criança e da própria resposta daquela criança e disponibilidade terapêutica de estar criando um novo padrão e um novo repertório de comportamento para enfrentar as suas dificuldades e as suas adversidades. Você está sentindo que a Ana Letícia está melhorando, está evoluindo? A mãe já percebeu que tem dos 5 dias na semana, só 2 ela agora chora na escola. Isso é uma evolução. É uma evolução, sim. Ana Letícia já sinaliza e já responde de outra forma essas contingências, já liberando mais a mãe, né, também. A mãe tinha que ficar na escola e agora ela já consegue ser liberada disso. Então é importantíssimo a gente frisar que a criança, ela tem que ter essa disponibilidade terapêutica, ela tem que apresentar. Não existe uma terapia, Joana, forçada, não existe uma terapia involuntária. Mesmo sendo uma criança tão pequenina como a Ana Letícia, ela tem que sinalizar, ela tem que se demonstrar disponibilidade terapêutica, que a gente chama. Eu queria deixar uma dica para as mamães, né, e para os papais. É importantíssimo que vocês verifiquem a intensidade, a frequência e que repertórios os filhos de vocês têm apresentado no enfrentamento a essas dificuldades. Todas as vezes que esses fatos acontecem, como é que ele tem reagido? Isso tem reduzido o universo pessoal dele? Então, esses 3 critérios são fundamentais para que a gente faça a escolha de encaminhar para um profissional específico da psicologia. Eu diria que
as mães tenham paciência, muita conversa, muito diálogo, procurar profissional porque é de extrema importância. Eu sabia da importância, mas nada como quem passa e que vê o acompanhamento da profissional, assim, do profissional, é uma coisa totalmente diferente. Nunca que eu, em casa, com conversa, com paciência, acompanhando com o colégio, só com a psicóloga do colégio, eu chegaria, assim, num processo tão rápido, uma evolução tão rápida, como eu consegui com o acompanhamento do profissional, em paralelo à família e ao colégio.